Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje nós teremos aula de língua portuguesa, arte e ensino religioso e nós vamos colocar tudo nesse vídeo, tá bom? A aula de língua portuguesa de hoje nós vamos trabalhar aí com a revisão e a conclusão da nossa produção de texto. Quem já me mandou, já fiz as correções ou vou estar fazendo agora pela manhã e vou passar para vocês e aí vocês mandarão para mim ela prontinha depois, editada, bonitinha, reescrita na folha certinha. Se alguém quiser digitar também pode depois, tá? Pra gente fazer a exposição e juntar tudo num material só depois, todas as produções de vocês que eu já expliquei na aula de segunda-feira como deveria ser, tá bom? Depois que vocês fizeram isso, então você vai fazer aqui, ó, a sua avaliação. E aí você vai mandar essa parte para mim, tá? Qual foi a sua maior dificuldade? Planejar o texto, escrevê-lo, revisá-lo ou conseguir a foto ideal, né? Qual foi a sua maior dificuldade? Então você vai pensar aí e responder, tá bom? Na sua opinião, o seu relato ajudará as pessoas a conhecer você melhor? O que você acha quando, por exemplo, a gente não tem convivido muito pessoalmente, né? Quando eu leio o seu relato, eu vou poder te conhecer melhor? Você acha que foi escrito de uma maneira que dá para a gente te conhecer melhor através do seu relato? Então você vai colocar. Você acha que o livro ficou atraente, de forma a despertar o interesse das pessoas em lê-lo? Quando a gente terminar e juntar tudo, você acha que vai ficar de uma forma atraente, que as pessoas têm vontade de ler, têm vontade de conhecer? Então você vai registrar aqui a sua opinião, tá bom? Aí eu vou fazer as correções, vou mandar, se tiver alguma vocês corrigem e mandam para mim de volta, tá bom? Tranquilo, é só conclusão. Releiam, mais uma vez eu lembro, peço para alguém ler o seu texto e fazer a correção aí para vocês, tá bom? E ver se consegue entender bem o que você escreveu, se as suas ideias estão bem organizadas, se você colocou o espaço parágrafo, se colocou as iniciais em letra maiúscula quando você começa um texto, né? Começa os parágrafos, se você conseguiu transmitir bem a ideia do relato pessoal, tá bom? Aí feito isso, tranquilo, é só praticar cada vez escrevendo mais e ficando sempre melhor. Vamos lá então para a nossa aula de arte de hoje. Muito bem, pessoal, conforme o nosso cronograma aí, se você observar, deixa só eu pegar aqui o pincel. Se você observar aqui, ó, a nossa aula de arte de hoje, na atividade da página 18 aí do nosso livro, pesquisar a artista plástica Tarsila do Amaral, fazer a leitura do livro Tarsilinha e as Formas. Então, pesquisar aí o livro, eu vou colocar o videozinho aí para vocês com a leitura deste livro, tá? Tarsilinha do Amaral e as Formas, Tarsilinha e as Formas, né? Colocando que traz essa ideia de, nos trabalhos da Tarsila do Amaral, essa exploração das formas geométricas. Depois disso, você vai fazer um desenho usando as formas geométricas. Pode ser o desenho que você quiser, pode ser no próprio caderno, na matéria de arte, pode ser no caderno de desenho se você tiver, tá? Pode ser um desenho, pode ser uma colagem, enfim, usa aí a criatividade de vocês, desde que seja formado através das formas geométricas, tá? Pode ser as que nós já estudamos, que é círculo, pirâmide, paralelepípedo, triângulo, retângulo, esfera, né? Pirâmide, enfim. Pode ser as que nós já estudamos e pode ser outras também que você ver aí e desejar fazer, tá bom? Bem tranquilo. Vamos só lá na página do livro agora para a gente dar uma olhadinha. Muito bem, pessoal. A nossa atividade vai ser baseada nisso daqui. Observe a imagem a seguir. Esse aí é o quadro pintado pela Tarsila do Amaral, a Cuca, tá? É uma pintura a óleo sobre tela que ela pintou em 1924, tá? Pensa bem, quando a Tarsila do Amaral fez esse desenho, ela fez criando uma imagem, né, na sua memória, na sua
não é nem na sua memória, na sua imaginação, das histórias que ela sempre ouvia quando era criança sobre a Cuca. A Cuca vai pegar, a Cuca não sei o quê, entendeu? Então ela criou essa imagem e fez esse quadro. Cada artista, ele cria com base nas suas ideias e com base também nos seus estilos. Será que a arte imita a realidade ou as imagens criadas pelos artistas podem sair da imaginação deles? E aí, o que vocês acham? Será que a arte é só representação da realidade ou pode sair da criação da mente, né? A gente já viu que tanto pode ser uma expressão da realidade, como pode ser também uma criação fruto da imaginação do artista, tá? Então, nesse caso aí, por exemplo, foi algo fruto da imaginação dela, né? A artista Tarsila do Amaral, quando criança, ouviu histórias sobre a Cuca, uma personagem do folclore brasileiro. Veja na imagem como ela criou essa personagem. Será que é difícil pintar um bicho que a gente nunca viu? Como será, né? No caso, ela ouvia histórias, mas ela nunca viu. Ninguém nunca viu, porque são histórias, né? Faz parte do folclore. Mas a gente cria uma imagem, não é verdade? E aí a gente desenha. Então, ela criou através disso daí. A Tarsila do Amaral, ela nasceu em 1886 e viveu até 1973. Não faz tanto tempo assim que ela morreu, né? É considerada uma das maiores artistas brasileiras e as suas pinturas são coloridas e expressam a sua memória e a nossa cultura. Eu gostaria, como eu coloquei lá, eu não vou pedir para que vocês escrevam um texto, que vocês façam aí um trabalho sobre a Tarsila do Amaral, porque eu sei que às vezes isso vai exigir um pouco mais de tempo. Mas eu gostaria que vocês pesquisassem um pouco, que lessem ou que assistissem alguns vídeos falando sobre a Tarsila do Amaral, que é essa artista que faz parte aí, que marcou as artes, né, as artes plásticas no nosso país, tá? Então procurem pesquisar. E esse livrinho aqui, ó, Tarsilinha do Amaral, Tarsilinha e as Formas, ele traz essa ideia. Ele não é escrito por Tarsila do Amaral, ele é de Patrícia Engel Seco. Ela traz essa ideia, né, das obras da Tarsila e a exploração que ela faz das formas geométricas, tá? Eu vou colocar ele para vocês em forma de vídeo, mas se vocês conseguirem no PDF para lerem é bem interessante também, ok? E depois, feito isso, vocês farão aí, como eu já disse, o desenho usando as formas geométricas. Pode ser desenho, pode ser colagem, pode ser, né, ir montando, tipo quebra-cabeça, o que vocês criarem aí, tá bom? Desde que seja montando com as formas geométricas, ok? Vamos lá então para ensino religioso. Muito bem, pessoal, no nosso trabalho aí sobre ensino religioso de hoje, nós vamos aprender um pouquinho com Davi. Aprenda com Davi. Olha o versículo aqui para a gente pensar. Provérbios 21, versículo 31, diz assim: os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. A gente se organiza, a gente busca as ferramentas, mas quem nos dá a vitória é sempre o nosso Deus, certo? É isso que a gente precisa ter, essa convicção de saber, por exemplo, a gente tem vivido dias tão difíceis, mas quando a gente tem Deus à frente da nossa vida, a gente consegue vencer, consegue superar as barreiras, consegue alcançar algo que às vezes a gente julgava ser até impossível, não é? Então, Deus, ele é a nossa força. De onde vem a minha força? 1 Samuel, capítulo 17. Então, vamos ler aí a história de Davi. Davi era um rapazinho muito corajoso, que mesmo diante de um gigante como Golias, ele não tremeu de medo, mas teve muita coragem. Sabe por quê? Porque ele pediu ajuda a alguém maior que todos os gigantes juntos, Deus. Você se lembra dessa história, não é verdade? Você se lembra da história de Davi? Antes da luta com Golias, o rei Saul tentou ajudar Davi a se proteger melhor, dando-lhe uma armadura, um capacete de bronze e uma couraça para ele enfrentar o gigante. Davi vestiu o equipamento e até tentou dar uns passos com ele, mas era grande e pesado demais. Então ele tirou tudo e ficou só com a sua roupa mesmo. Vamos para a página seguinte.
Depois que pegou seu bastão e a sua funda, e quando passou perto de um rio, pegou 5 pedras lisas e guardou-as dentro da sua sacola, e assim foi enfrentar o Golias. Golias, ao vê-lo, riu dele. Porém, Davi não teve medo. Colocou uma pedrinha na funda, girou e zás! A pedrinha se soltou e bateu bem na testa do Golias, e assim o gigante caiu no chão e foi morto. Davi entrou naquela batalha e venceu, porque não confiou na sua própria força, mas na força daquele que é poderoso, Deus. O que a gente aprende com isso? Que a minha força vem de Deus, que Ele está comigo sempre e por isso posso ser forte e corajoso e não preciso ter medo de nada. Quando nós cremos que Deus está acima de todas as coisas das nossas vidas, quando nós cremos que Deus é capaz de nos sustentar, de nos dar a vitória, nós temos força, nós temos capacidade para suportar as dificuldades e para vencer as batalhas, porque Deus nos dá essa vitória. Quantas vezes você pode de repente olhar para as tarefas aí e pensar assim, nossa, não dou conta disso, não consigo aprender, não consigo entender, não sei produzir um texto, o que eu vou fazer agora? E aí quando você busca o Senhor e fala, Senhor Jesus, me ajude, me dá sabedoria, me abra a mente para eu compreender e você crê realmente na força do Senhor, você consegue, porque Deus está com você e Ele é a sua força, tá bom? Então você vai escrever lá no seu caderno o que eu aprendi com Davi, de onde vem a minha força, tá bom? Faça um resumo disso que a gente viu aqui e escrevam lá no caderno de vocês na matéria de ensino religioso, tá bom? Deus abençoe vocês, tenham um excelente final de semana, treinem bastante a leitura, treine a escrita. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente escreve, melhor a gente lê, melhor a gente escreve, tá bom? Grande abraço para vocês, Deus abençoe, um excelente final de semana.